Do livro Vinha de Luz, capítulo 99 de 180, Nos Diversos Caminhos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Nos diversos caminhos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, 2 Coríntios 13, 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis e reclamam proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboloteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisitores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Nos Diversos Caminhos. Foi utilizada essa passagem evangélica que foi escrita por Paulo aos Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ele faz um convite para que as pessoas possam examinar a eles mesmos, cada um fazendo esse exame, perguntando para si mesmo se eles estão permanecendo na fé. E ele conclui ainda dizendo: provai-vos a vós mesmos. Significa que ele não precisa falar para o outro que tem uma grande fé, nada disto. Ele tem que provar para si mesmo.
significa fazer uma reflexão, uma autoanálise nas palavras de hoje. Emmanuel inicia dizendo: diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Ele está dizendo que dentro da doutrina, que é essa revelação nova, nós temos diversos tipos de pessoas que têm diversas atitudes diferentes umas das outras. Diz: os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Quando o seguidor da doutrina espírita ele permanece na periferia dos ensinamentos, significa que ele não quer aprofundar, ele não quer estudar. Então ele fica muitas vezes dizendo que é espírita, mas ele não estuda. Então o seu conhecimento é muito pequeno e ele fica exigindo demonstrações de fenômenos. O espírito falou, o outro disse isso, aquilo. Ele não tem nenhum propósito de uma renovação interior. Ele não quer se comprometer, esta é a verdade. E diz ainda: aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Existe uma outra parte de pessoas espíritas que eles demoram na região da letra. Eles estudam e ficam ali dizendo o que aquilo representa, que não é isso, é aquilo. Ficam discutindo. Por isso que tem essas longas discussões. Ele quer provar, na verdade, que ele sabe mais do que o outro, ou a sua forma de pensar, o seu entendimento é melhor do que o outro. E sai dali sem proveito nenhum. Não se ganha nada daquela discussão. Existem outras pessoas que ele diz: quantos preferem a zona do sectarismo? Lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. A palavra sectarismo significa intolerante. Entendemos aqui, existem pessoas que estão na zona do sectarismo. Ou seja, ele faz parte de um grupo que são intolerantes. Eles não aceitam nada que vem para eles, que eles não entenderam. Então eles acham que sabe tudo e aí eles criam conflitos. Por isso que ele diz: lançam-se às lutas de separatividade. Eles estão num grupo espírita e ao invés ali de aglutinar pessoas, ter o consenso, a boa vontade, eles querem separar, fazer grupos dentro do grupo espírita, no sentido de uns ficar contra os outros. Emmanuel diz que são lamentáveis e cruéis estas lutas. Diz ainda: todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Esta aqui é uma outra classe de pessoas. São aqueles que ficam somente dormindo no egocentrismo.
Ele acha que ele é o centro de tudo e tudo que vem dele está correto e os outros têm que aceitar. Mas eles ficam aqui neste eu e tendo petitórios. Os petitórios são pedindo, infindáveis. Eles querem sempre pedir infindáveis soluções para aquilo. E reclamam esta proteção indébita. Eles ficam requerendo da espiritualidade uma proteção que eles não têm o direito. Não têm, porque eles não estão fazendo a sua parte. E daí eles vão adiando a solução dos seus problemas espirituais. Continua dizendo sobre outros que se retardam nos desvarios passionais, rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Então vejam que sempre existem pessoas de todos os tipos. Esses aqui, eles retardam nos desvarios passionais. O desvario é no erro que eles estão, na alienação. Passional porque é irracional. Eles estão ali criando problemas para eles mesmos. E por isto, eles ficam distantes do legítimo entendimento. Porque ele ouve um dos amigos falando sobre determinada lição, ele fica ali criando problemas. Ele não quer o entendimento do outro. Muitas vezes ele é contra aquele entendimento. E continua dizendo que os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Existem essas pessoas que ficam na tristeza negativa. Tudo está ruim. Tudo está ruim, não tem nenhuma palavra boa para dizer para uma pessoa, e eles gastam todo o tempo que eles têm em lamentações estéreis, ou seja, que não tem nenhum valor. Nesta outra parte, diz: aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Há pessoas que têm muitas dúvidas, e essas dúvidas ele deve estudar para tirar essas dúvidas. No entanto, ele fica atrapalhando os companheiros. Ao invés dele buscar essa solução para ele mesmo, ele fica criando problemas. Eles ficam na dúvida, perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, ou seja, uma melhora interior. Ele tinha que preocupar com ele, para ele poder evoluir. Eles se convertem em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Olha, veja bem, ele tem a dúvida e, ao invés de buscar o ensinamento para que ele tenha uma interpretação que lhe vai tirar as dúvidas, não, ele não faz isto. Ele fica convertendo esta questão em críticos gratuitos. Ele fica ferindo pessoas e falando de reputações dessas pessoas que ali convivem com ele. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. A curiosidade é realmente uma estagnação também. Ao invés dele estudar e aprofundar no conhecimento para poder melhorar a si mesmo, porque essa é a ideia. Nós temos que estudar não é para dizer que nós sabemos.
é para que nós possamos nos melhorar com aquele conteúdo. Essa curiosidade crônica é crônica por quê? Porque fica narrando fatos, ali histórias. Borboletar significa aquilo que a borboleta faz. Ela vai numa flor, vai noutra. Então ele fica pegando tudo, mas não aprendendo nada. E ele fica longe, ele não quer se comprometer com o trabalho sério e necessário que ele tem que fazer. Ninguém vai fazer por ele, ele que tem que fazer. E diz ainda, aqueles que se regozijam na presunção passam o dia zurzindo, o próximo, quais se fossem inquisitores permanentes do mundo. É outro tipo de pessoas também. Regozijar é alegrar-se. Ele se alegra com esse tipo de coisa, vejam bem. E passa o dia ali azucrinando o próximo. Quais se fossem inquisitores. Lembra-se aqui a Inquisição que ocorreu em tempos passados. Então ele quer ali julgar as pessoas, do nada, sem sentido algum, e esquece de si mesmo. Este é o grande problema. Na conclusão ele diz, os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se os refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Então nós temos que fazer o quê? Isto que ele está dizendo. Se nós estamos vivendo na fé, esta fé não que foi colocada em nós. Olha, você tem que ter fé, porque no passado era assim. A doutrina espírita veio nos trazer esta fé raciocinada. Por que raciocinada? Porque nós vamos, estudamos, conversamos com outro, lemos outro livro e nós vamos ver que tem ali uma consonância entre um livro e outro. Os espíritos sempre estão em sintonia, que vai nos ajudar. E por isso, nós tendo essa fé, nós estamos acompanhando Cristo. E nós vamos experimentar a si mesmos. Significa que nós vamos fazer essa reflexão para saber como nós estamos. E daí nós seremos refletores da vontade divina. Nós vamos sempre passar para as pessoas o amor, o carinho, todas essas questões que as pessoas precisam. E vamos aí fielmente no caminho da redenção, que é da evolução moral. Uma lição para que nós possamos refletir como estamos. Nós vamos lembrar de diversas pessoas que estão agindo destas formas aqui que foram ditas, mas nós temos que trazer para nós. Será que nós não estamos em um desses papéis? Ou nós estamos aqui nesse que é o último, que é o caminho da redenção? Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.